Caruso, um grande amigo, irmão, parceiro de longa data, o cara do humor, o cara do propósito, o cara da felicidade, do amor, da serotonina, da dopamina. Que mais, Caruso? Da Boa noite. endorfina, né? A dopamina é a melhor. Da endorfina, da serotonina, desses neurotransmissores aí que fazem a gente, né, ganhar muita energia na vida, graças a Deus. Bacana, bacana. Bom, o pessoal está entrando aqui, ó, na live aqui, ó, tem uma galera já de Aracaju. Opa! Olá, Gil, a Moara, quem mais? O Fauser de Curitiba. Tem uma galera legal, em Aracaju ficou no coração, né, Caruso? Aracaju foi muito especial, Edgar. Foi um presente e, assim, voltei com o coração apertado, viu? Sério? Muito legal, foi muito bacana. Não só, né, assim, a turma que estava lá e, né, os palestrantes estavam lá, foi fantástico. Foi um presente mesmo, Aracaju, viu? Pessoal, vai colocando a cidade aí para que a gente entenda aí de onde vocês estão falando. Tupi Paulista, rapaz do céu. Ah, é o Renan, perto de Presidente Prudente, show de bola. Aqui no Bom, Insta, pode falar aí. aqui no Insta também. Aqui no Insta já tem um pessoal também de Aracaju que está vindo pelo Insta também. Já tem umas 2, 3 pessoas aqui, viu, Edgar? Show de bola. Carlos, vamos lá. O Vamos lá. tema de hoje é propósito, é humor. Nós vamos Alta falar performance. bastante alta performance, mas na verdade o humor e o propósito é para alta performance, né? Isso. Antes de mais nada, eu queria o pessoal dos Estados Unidos aqui, Carolina do Norte. Opa, o negócio aqui tá bom, hein? Estamos internacionais, né? Estamos internacionais. Caruso, vamos lá. Vamos falar então o porquê que o humor ele é importante na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, para começar, né, a dar uma linha bem importante, humor é uma coisa que todo mundo tem, né, Edgar? Humor é algo que a gente traz na vida e, assim, a única coisa é que a gente, num determinado momento da vida, a gente acaba não exercitando mais essa musculatura, porque o humor é uma habilidade que a gente tem, não é algo que está etéreo, não é algo fora da gente, é algo dentro da gente, né? E o humor é muito importante porque, só para rapidamente trazer para as pessoas uma, uma, uma identificação da palavra, né? Muitas pessoas consideram o humor como algo que está só ligado à comédia, né, à risada, e na verdade não é isso, né? Se a gente pegar a história, a gente vai ver lá atrás que os gregos, né, os médicos na medicina, eles chamavam humor, os humores, que era assim a palavra, eram os fluidos essenciais do ser humano. Ou seja, quando a gente fala aquela frase, a pessoa está de bom humor, não é que ela está rindo, é uma piadista. Na verdade, é que ela está com uma boa saúde, né? E o humor, ele vem antes da comédia, vem antes, né, dessa expressão da diversão. Então, o humor é muito importante porque, na verdade, os humores são a qualidade essencial da nossa química interna, né? Então, assim, se você... Hoje, qual é os nossos maiores riquezas? É a saúde e o nosso tempo. Então, se você não tem saúde, você não consegue fazer nada, né, Edgar? E se você não tem saúde, como é que você vai poder performar bem e poder conquistar e realizar as coisas que você quer? Então, o humor, essencialmente, é importante para isso, para que você possa ter qualidade de vida, qualidade de performance e resultados. Show de bola. Você fala com muito mais propriedade do que eu sobre esse assunto, que o humor, ele gera, quando a pessoa está bem humorada, ela está feliz, ela gera dentro do nosso corpo uma reação física, né? Ele ativa alguns neurotransmissores para que gere um bem-estar, uma paz. Como que chama isso e como que é esse efeito no nosso corpo e por que que isso é bom? Tá. Assim, quando a gente existe uma visão muito generalizada sobre as emoções, né? Então, disse de uma forma muito básica que o ser humano ele tem
de 4 a 6 emoções que elas estão sempre conosco, né? Raiva, medo, tristeza e alegria, tá? E todas elas são importantes, elas são complementares, e elas estão diretamente ligadas à nossa inteligência instintiva. Para você ter uma ideia, o nosso corpo, ele tem um sistema que é a homeostase, que é o sistema regulatório, ele regula tudo na gente, regula a temperatura. Se está muito quente, a gente transpira para poder manter equilíbrio. Se está muito frio, a gente, né, fecha os poros para poder manter o calor. Enfim, então existe um sistema regulatório. E desde, né, da nossa existência, dos primórdios, né, a gente tem essas reações que elas são instintivas. Então, diante do perigo, né, a pessoa ela fica com medo, e o que o corpo faz? Os neurotransmissores trazem à tona alguns hormônios, que, por exemplo, no medo é a adrenalina e o cortisol, que fazem com que você fique em tensão, em alerta. E olha só, esse para chegar no humor, eu vou chegar no humor. O cortisol e a adrenalina estão diretamente ligados ao estado de tensão, ao estado de alerta. Só que essas mesmas substâncias são liberadas quando a pessoa está estressada, Edgar. Ou seja, a pessoa que fica muito estressada, ela libera as mesmas substâncias como se ela estivesse sendo atacada, como se ela estivesse em processo de fuga ou de luta. E isso, durante muito tempo, causa uma sequência de efeitos colaterais que derrubam a pessoa, derruba o nosso sistema imunológico, etc. Já a tristeza, né, ela também é uma decorrência de quando você não tem muito estímulo positivo, quando você começa a ficar muito preocupado com as coisas, ou você tem muita ansiedade ou angústia, né? Eu costumo dizer que a tristeza, ela caminha entre angústia e ansiedade. Para ficar claro para quem está ouvindo a gente no webinário, a angústia é aquilo que você não conseguiu realizar. A ansiedade é aquilo que você começa a sentir antes da coisa acontecer. Esses estados de tensão, eles mexem diretamente com o nosso humor, de novo, voltando à qualidade da nossa química. Já a alegria, ela é uma reação àquilo que traz a satisfação. Então, assim, repara que as pessoas, desde quando são crianças, mesmo quando adultas, elas recebem um estímulo de reconhecimento, elas entram em estado de alegria. As empresas, por exemplo, quando elas fazem as convenções e vão premiar as pessoas, lembra como é que as pessoas ficam quando elas sobem no palco, que elas são chamadas. A pessoa está de braço aberto, gritando, sorrindo, as pessoas estão felizes, e isso libera a dopamina, a endorfina. A endorfina, para você ter uma ideia, que acontece muito na liberação quando nós fazemos esporte, né? Então os atletas de alta performance têm alta liberação de endorfina, a pessoa que treina com uma constância tem liberação de endorfina, e a endorfina ela serve para o quê? Para aliviar as dores, né? Porque quando você estressa a musculatura, você lesiona a musculatura. Esse é o estresse positivo, quando você consegue dar um estresse positivo. Então tem muita gente que fala que o estresse ele é ruim. Não é. O estresse é positivo, mas se você ultrapassar e ficar muito tempo no estresse, aí você não libera mais a adrenalina, a endorfina, você começa a liberar o cortisol, a adrenalina, que aí te levam para outro estado. Ou seja, o humor, ele é o complexo dessa reunião de todas essas endorfinas trabalhando. Então, o humor é essa qualidade. Quando eu falo de humor no estado de alegria, no estado de felicidade, é exatamente para que as pessoas compreendam que quando ela tiver com todas essas emoções bem trabalhadas, e aí a gente pode puxar aí o grande estudo do Goleman, na inteligência emocional, você vai ver que quando essas emoções elas estão em consciência, você tem autoconhecimento sobre isso, e você consegue, a partir de exercícios, perceber quando que você está em estado emocional, você tem um maior controle, um maior domínio da sua qualidade. Então você começa a aprender a não dar tanta bola para algumas coisas que não têm relevância, você começa a focar naquilo que realmente tem sentido e tem significado, e isso reflete nas tuas escolhas na vida, né, Edgar? Só que isso começa desde quando a gente é pequeno. E quando a gente chega na idade adulta, às vezes a gente fica confuso. Mas a ideia, né, de trazer essa informação para as pessoas hoje também, lá no Turnaround, é para que as pessoas tenham maior conhecimento e com mais propriedade elas vão gerenciar muito melhor a vida delas. Bacana, show de bola, Carlos. A gente está falando muito de humor, e eu queria colocar o que a PNL fala muito, que é o
o ressignificar as coisas, né? Então, por exemplo, se de repente você está andando com o seu carro, você bate o carro, ninguém ama, ninguém gosta, ninguém fica feliz com esse tipo de situação, mas ele ocorreu. Então, a gente pode ressignificar isso e pensar, bom que eu estou vivo, que bom que não aconteceu nada de pior. Mas, normalmente, não é isso que acontece na nossa vida, né? Ou, de repente, você leva uma multa atrás da outra, ou você acorda, já bate o pé, daqui a pouco você perde o horário, e já fala que você entrou na teoria da lei de Murphy, que tudo acontece com você, e aquele movimento de negatividade. Sim. O ponto é, quando a gente expande o nosso mindset, e a gente vai falar muito bem isso nos 2 dias de evento, você passa a ressignificar esses acontecimentos na sua vida, o que aconteceu na minha vida. E como que a gente pode pegar essa questão do humor para que a gente ressignifique as coisas, deixar a nossa vida um pouco mais leve? É um exercício difícil, eu estou tentando, inclusive com a sua ajuda, de deixar as coisas mais leves, não tão sérias assim. E como que a pessoa que está nos assistindo e ouvindo, ele pode exercitar isso? Então já vamos agora sair do conceito, sair da filosofia e para a prática mesmo. Né? Como que Maravilha. a pessoa pode, esse lado do ressignificar e o lado de levar a vida com um pouco mais de humor, que é diferente de não levar a vida a sério, de fazer da vida uma palhaçada. São coisas diferentes. Maravilha. Você tocou em 2 pontos muito importantes. Bom, vou falar primeiro da ressignificação, né? Que a programação neurolinguística é uma das tantas técnicas você fazer a ressignificação. A grande questão, Edgar, e você que está escutando, e você que está com a gente aqui no webinar, é que assim, a maioria das pessoas, ela está no módulo reagir. Ela reage às coisas que acontecem, né, com as coisas que vêm de fora para dentro. Então, quando eu estou nesse módulo reagir, eu não tenho o hábito de ter esse humor, entre aspas, já bem exercitado. Então, quando a pessoa ela bate o carro, você usou um exemplo muito bom, bati o carro, não foi uma coisa voluntária, mas naquele momento que eu bati o carro, forma-se um cenário na minha cabeça e várias cenas. E essas cenas é nesse momento que a gente tem que escolher. Né? Quando você percebe que não aconteceu nada com o seu corpo, né? Não aconteceu nada com uma pessoa que está no outro acidente, né? Você tem a possibilidade de respirar. A primeira coisa que eu sempre falo, diante de uma situação de impacto, que você pode realmente começar a entrar num estado de tensão, a melhor coisa a fazer é você parar, você respirar 2, 3 vezes, olhar para usar o seu senso de orientação, peraí, onde eu estou no carro, e assim, às vezes até verbalizando mesmo, viu, Edgar? Isso aqui é sistema de segurança. Eu estou no carro, está tudo em ordem, a pessoa está lá fora, não se machucou. Aí você começa realmente a valorizar aquilo que é o positivo. Aí quando você fala, é difícil fazer isso, não é que é difícil, é porque as pessoas não têm o hábito. Então, o meu convite para as pessoas é que realmente elas possam, né? E tem várias formas de fazer isso, mas que elas possam começar a exercitar, a olhar os pontos positivos, né, que estão naquele momento. E isso pode ser tanto num acidente de carro, como pode ser simplesmente numa prova que você fez, e aí você sai achando que você foi mal, ou você percebe que você foi mal, e aí você tem que, de alguma forma, ressignificar isso, né? O fato é que toda situação negativa, ela vai te levar para a experiência e ela vai te levar também para a oportunidade de você olhar para isso de uma outra maneira. Então, agora eu vou usar uma frase que você já falou comigo, que é uma frase que eu gosto muito, né? Se você perder a aposta, não perca a experiência. Ou seja, você escolhe se a situação vai ser ruim ou não. Toda situação, ela vai te levar para uma experiência. Em algumas você vai ser bem-sucedido, em outras não. Aí, assim, o que você faz com isso? Se a experiência foi bem-sucedida, você reconhece, valoriza. Puxa, mandei bem, consegui fazer isso de uma forma bacana. Se a experiência não foi legal, qual é a primeira experiência? Peraí, eu errei em alguma coisa. Eu não fiz aquilo com o foco que eu devia fazer. Como eu posso melhorar isso? E aí você, nesse momento, você transforma aquilo que poderia ser negativo e te deixar para baixo
numa experiência positiva, porque você tem a oportunidade de rever aquilo que você fez, e nesse momento você está no exercício de ressignificação daquilo que era negativo. Uma coisa que eu quero trazer para você e para as pessoas é que é o seguinte: tudo que você faz na vida, você vai falar é certo ou errado, mas para quem serve o erro? O erro eu prefiro dizer que é uma virtude não muito bem trabalhada ainda. Então você fez algo, não deu o resultado que você queria, mas você levanta e anda. Vamos puxar para a nossa infância? O Piaget, que é um dos grandes nomes, né, da educação, ele tem a teoria da evolução, a teoria do crescimento, que ele fala: você está num estado. Quando você está diante de uma nova experiência, você vai ter um desequilíbrio. Eu nunca fiz aquilo, você vai ter sempre uma primeira vez para fazer algo novo. Você vai ter um desequilíbrio. Quando aquilo acontece, você tem um tempo que é um tempo fisiológico para você acomodar aquela situação, assimilar aquilo, e aí quando você passa para outra fase, você está no conhecimento. O que eu quero dizer com isso? A nossa vida, Edgar, é um contínuo ressignificar. A criança, quando ela está dos 0 aos 2 anos, ela vai ter a experiência de antes engatinhar, aí ela vai começar a levantar, ela vai tatear nos lugares, vai perder equilíbrio, vai cair. Agora, me fala quantas crianças, né? Quantas crianças você conhece que elas caíam e não levantavam? Caíam e não levantavam. Só se ela tinha alguma questão aí neurológica, mas fora isso, a criança engatinha, levanta, ela cai, levanta, cai, levanta. Chega uma hora que ela consegue entrar no equilíbrio. Nesse momento ela está acomodando essa sensação, acomodando a nova visão, né, de espaço, e aí ela começa a ganhar o quê? Equilíbrio. Ela começa a ganhar a sua assimilação. Isso vira conhecimento. É que nem andar de bicicleta. Pergunta para uma pessoa que anda de bicicleta se ela esqueceu como ela anda de bicicleta. Ela não esquece. Então a gente está sempre ressignificando, Edgar. Por isso que é tão importante a gente ir encontrar pessoas que trazem novos conhecimentos. Por isso que eu falo para as pessoas: vá aos eventos, vá aos lugares onde pessoas diferentes vão te trazer conteúdos, porque existe uma máxima que diz que o ser humano, quando ele já conhece ou acha que conhece algo, e ele ouve aquilo de novo, é como se o cérebro invalidasse. Ah, isso eu já conheço. Só que não é assim que funciona. Então, por exemplo, eu posso falar do tema humor e amanhã o Edgar vai falar do tema humor. Só que o Edgar tem uma experiência de vida diferente, uma visão diferente. Então, sempre uma pessoa e uma situação vão me ensinar alguma coisa. Então, para fechar a ressignificação, quero dizer que todas as situações, elas estão a todo momento trazendo alguma ressignificação de algo que a gente não conhece, ou que a gente já conhece e a gente pode lapidar. Bacana, é importante entender isso, porque você ilustrou muito bem. A gente vai acumulando experiências que geram um significado, baseado na nossa percepção individual. Cada indivíduo tem a sua percepção. Basta ele ressignificar o acontecimento e olhar de uma outra forma para aquela situação, né? E aí a sensação, a experiência também muda. Você fala muito, Caruso, de propósito. Depois nós vamos entrar na alta performance, nas sessões de humor, nós estamos falando. Eu acredito muito quando o indivíduo ele encontra o seu grande propósito, quando ele encontra a sua verdadeira missão, que é desafiador, que é difícil encontrar, ele começa a ter uma performance diferente, porque ele passa a ser mais objetivo, ele passa a dedicar o seu dia a dia de forma mais focada, intensa, assertiva, porque ele já sabe o que fazer. E existe um grande desafio, que é encontrar o seu propósito, a sua missão. A minha pergunta primeiro, como o indivíduo, como a pessoa que está nos assistindo pode identificar qual que é o seu grande propósito, a sua missão? Nossa, adorei. Você escolheu a dedo. Essa pergunta é ouro e eu vou procurar responder da melhor maneira possível para a nossa audiência. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado são com o modismo, né, Edgar? Porque várias palavras, elas começam a ganhar uma visibilidade muito grande e começa a entrar na boca das pessoas, né? E isso acontece até no nosso sistema de linguagem, né?
Então, o tipo de gíria, né? A gente vê que nos anos 80, 90, 2000, tinha um jeito de falar, um jeito de usar, uma forma de falar. E as palavras, elas acabam também entrando nisso. Mas especificamente propósito, né? Uma coisa que é importante saber é que tem duas diferenças entre o cerne, a essência da pessoa e o propósito. São duas coisas diferentes. O que eu quero dizer com isso? A pessoa nasce, isso é comprovado, tá? Existe um estudo que depois eu vou abordar também aqui, um estudo que o Harvard traz esse estudo, mas ele fala que, assim, as pessoas, por exemplo, que têm um humor mais exacerbado, têm uma questão genética. E uma outra parte está diretamente ligada ao ambiente que ela vive. Então, quando a gente vai falar de propósito, a essência da pessoa, que eu falo que é o cerne, né, ela vem com uma carga genética e ela se amplia de acordo com o ambiente em que a gente está vivendo. Mas o propósito, ele muda de acordo com a idade. Por exemplo, quando você tem 5 anos, o teu propósito pode ser brincar. Eu quero só brincar, esse é o meu propósito. Quando eu tenho 15 anos, o meu propósito, o meu mindset é as gatinhas, as baladas, né? Quando eu tenho 18 anos, meu propósito é, eu estou livre, é liberdade, eu quero fazer alguma coisa. Ou seja, de acordo com a idade que nós estamos, nós temos um propósito, um mindset diferenciado. E então o propósito também vem sendo confundido com missão de vida. O que é a missão, né? Por exemplo, eu vou falar da minha missão. A minha missão, né, eu entendi no decorrer, né, desses anos todos, que a minha missão mesmo, olhando lá de quando eu era pequenininho até agora, era ver as pessoas felizes. Ou seja, ver que as pessoas estavam bem, as pessoas sorriam. Isso sempre foi algo que me chamou a atenção. Quando eu falo de você, Edgar, quando eu estou comentando sobre você, eu falo que a sua missão é transformar, ajudar as pessoas a transformarem a vida delas, a darem um turnaround. Mas o que é mais legal de olhar para isso? Quando eu olho a sua vida e eu assisti a sua trajetória, por sinal, para você que não assistiu a trajetória da vida do Edgar, eu convido vocês depois assistirem no YouTube, coloca lá Edgar Ueda, né, e você vai ver os capítulos da história dele. A missão dele, que é transformar, ajudar as pessoas a transformar a vida, nada mais é do que o reflexo do que aconteceu com a vida dele, com a sua vida, Edgar. Porque a sua vida foi um constante, né, um constante transformar. E não só você foi transformado pela vida de algumas pessoas, no caso sua mãe, aquilo que você vivia, como depois você mudou de lugar. Você ressignificou a transformação e hoje você é o transformador da vida de tantas pessoas que passaram por você, como acontece comigo e provavelmente acontece com as pessoas que estão olhando para a gente. Então, o que eu quero fazer com isso é apaziguar. Você que está assistindo a gente, apazigua essa questão de você encontrar o seu propósito como se fosse alguma luta fantástica, como se você tivesse que ser o herói de alguma coisa, como se você tivesse que ser um bandeirante, uma desbravadora, uma Joana d'Arc. Não. O propósito é aquilo que está mais próximo daquilo que tem sentido e significado para você. É por isso que a gente tem pessoas que o propósito da vida é ajudar as pessoas carentes. Você tem o propósito do industrial, que é fazer o quê? É fazer a indústria crescer, é o bem de consumo crescer para que a economia possa girar, o fluxo da energia do dinheiro possa girar. Nós temos o propósito, por exemplo, né, do nosso colega lá, o nosso colega Luciano Vital, que estava com a gente, que é o quê? Ajudar as pessoas a trabalharem bem a sua parte financeira, fazendo investimentos, né, com consciência, e por aí vai, né? Por isso que eu falo que quando você vai reunir mais de 30 palestrantes, é assim, quando que você tem a oportunidade de encontrar tantas mentes, tantas vidas, tantas experiências e tantos profissionais e pessoas que têm o propósito do quê? De ajudar as pessoas a darem um salto de produtividade e a dar uma grande virada na sua vida. Então, para mim, o propósito é a essência, né? Qual é a essência que te rege? E isso está mais próximo daquilo que você aprecia na vida. Você quer encontrar o seu propósito? Começa a olhar para as coisas que mais te atraem, para as coisas que têm mais sentido e significado, que é bem diferente de fazer de conta que eu sou alguém, ok? E o Edgar, eu acho que eu posso falar sobre isso, a gente fala um pouco sobre a modelagem.
Se você não está encontrando o seu propósito, mas você pode achar isso nas pessoas que você admira. Então, se, por exemplo, você admira o Caruso, você admira Mandela, se você admira Edgar Ueda, quais são as coisas que eles têm que te fazem ficar assim hipnotizado? E se você vê em alguém algo que te dá um calor lá dentro, você fica com os olhos brilhando, é porque você tem um pouco disso também, ou tem muito disso. Então, se você não está achando sozinho o seu propósito, vá buscar as pessoas, vá buscar as luzes que vão te dar o direcionamento para você, né, singrar esse mar da vida, que é isso mesmo que a gente está aqui nessa vida, é para a gente poder andar junto. O ser humano não é um ser solitário, ele é um ser de grupo, ele precisa dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim, Edgar precisa de mim, eu preciso dele, e eu preciso de você, você vai precisar de mim em algum momento, né? Então, ninguém tem 100% de tudo nessa vida. Então, o seu propósito vai ser bem achado quando você fizer isso, quando você inspirar e você falar assim, não estou encontrando algum sentido na vida, procure os modelos que podem te dar sentido na vida. Eu acho que, não sei se você concorda com isso, queria até que você até colocasse um pouco da tua experiência e do teu olhar, que eu sei que está nessa linha, Edgar. Não, concordo e assino embaixo. Fica tudo mais fácil, né? A performance, o resultado vem quando você trabalha por um ideal, um objetivo, com clareza, né? As pessoas acabam entrando no piloto automático, nós falamos disso agora nesse final de semana, nós estivemos lá em Sergipe, em Aracaju, onde a grande dificuldade é as pessoas trabalharem com clareza, acordarem e ter uma clareza do seu dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano, por que ela está indo trabalhar, para que ela está indo buscar recursos, dinheiro, para que ela está indo se desenvolver. Então, quando você tem esse propósito, ou já a missão definida, tudo fica mais fácil, né? Então, eu assino embaixo e concordo plenamente. Caruso, já bateu meia hora, né, que nós estamos aqui, e eu queria abrir um pouco, então você também estimula aí a sua audiência, para fazer algumas perguntas, né, para que a gente responda de forma objetiva para as pessoas que estão aqui. Então, aqui, a minha live aqui, o pessoal do webinário, quais são as dúvidas no conteúdo aí de alta performance, felicidade, amor, propósito, energia. O Caruso tem muita energia, o cara da energia, todo mundo que fica perto dele sai de lá sai de lá motivado, com a autoestima elevada. Você consegue passar isso daí, Caruso. Isso é positivo, viu? Você atrai muitas pessoas porque você tem uma energia muito elevada, muito forte, muito positiva. Eu quero, assim, enquanto as pessoas... Eu quero reforçar o convite do Edgar para que a gente possa, aí, nesses próximos mais uns 20 minutos, acho que a gente vai estar no ar, uma meia horinha, né? Mas, assim, eu quero primeiro reforçar duas coisas, né? Se você que está nos ouvindo, você está percebendo que tudo que a gente está conversando tem sentido, né? Ainda dá tempo de você compartilhar com as pessoas da sua rede também, para que eles possam vir assistir aqui. E eu quero dar um conteúdo para vocês, antes de vocês fazerem a pergunta, que é muito importante. Nessa viagem que a gente fez para Aracaju, a gente teve um contato muito bacana, e aí conversando no retorno com o Luciano Vital, ele me falou de um livro que eu já conhecia, mas não tinha acessado, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. E tem um cara lá que se chama Shawn Achor, que é um cara que estudou muito, ele estudou com o docente que há mais de 10 anos faz um dos cursos que é o mais procurado lá em Harvard, que é o Psicologia Positiva, ou a Arte da Felicidade, e ele mostra, né, nesse estudo, que nós temos um mindset equivocado na questão de felicidade e sucesso. Nós estamos acostumados culturalmente que a gente só vai conquistar a felicidade quando a gente tiver sucesso na vida. E ele comprova nos estudos que é o contrário. Quando você tem felicidade, você consegue chegar no sucesso. Vou dar rapidamente um exemplo. Por exemplo, provavelmente as pessoas que estão ouvindo já devem ter dito alguma frase parecida com essa. Quando eu conseguir essa promoção, eu vou ser feliz.
Ou quando eu conseguir emagrecer ou perder tantos quilos, eu vou ser feliz. Ou quando eu conseguir acabar de pagar as prestações da minha casa ou do meu carro, aí eu vou ser feliz, né? Só que o que acontece? Você pode até chegar nesse momento de conseguir pagar a sua conta, perder seu peso, etc., mas isso não quer dizer que você vai estar feliz, né? Então, o foco, ele muda. Você acaba tendo um foco numa meta diferente, depois que você conquistou aquilo. É meio a pergunta, né? Você está com fome e está com frio. O que você faz primeiro? Você come ou você põe um cobertor? Ah, puta, eu estou com fome, vou comer. Aí sobra muito mais rápido perto do sucesso. E eu estou falando isso porque não sou eu. O Shawn Achor, ele fez uma experiência com quase 1.600 estudantes, né? E ele fez esse estudo de uma forma que as pessoas comprovaram, né? Nesse estudo ele comprovou que as pessoas, quando elas fazem determinados hábitos, elas criam determinados hábitos, elas conseguem ficar mais próximo do estado da felicidade. E aí elas podem ir para o sucesso, né? Então, por exemplo, se você conseguir que alguém na sua vida te leve para ter mais otimismo, para ter mais conexão social e você ter mais felicidade, você encostou no sucesso. E é isso que a gente vai fazer, né, Edgar? No evento a gente traz muito otimismo, conexão total, conexão, né, de network, conexão de pessoas, e com certeza isso já te leva para um estado de otimismo. E o que isso provoca? Que nos seus negócios, na sua educação, na sua evolução, você com esses elementos, você alcança isso de uma maneira muito mais rápida, tá? Então, é um padrão de comportamento. Uma empresa nos Estados Unidos, ela fez o seguinte, olha só que bacana. Ela contratou, num determinado momento, as pessoas com um critério de pessoas que tinham naturalmente um maior índice de otimismo, mesmo que elas não tivessem, né, uma performance tão bacana na parte técnica ou de inteligência. No final de um ano, esse grupo foi contratado, ele teve 19% a mais de resultado de vendas do que as outras pessoas que não tinham essa habilidade, esse padrão. No segundo ano, isso cresceu para 57% de vendas. Olha só, então, como é importante você dar atenção para a questão emocional das pessoas. Então, assim, é meio difícil de acreditar, mas ele fala o seguinte, que só 25% do sucesso de um funcionário está ligado a inteligências, a habilidade técnica e etc. Agora, os outros 75% estão diretamente ligados a otimismo, né, que é a crença que você pode passar os desafios, a sua conexão social, quer dizer, quanto mais você consegue se conectar com as pessoas, tanto no trabalho como fora, isso te leva para um grau de habilidade de relacionamento maior, e como você lida com o estresse. Por isso, Edgar, que o mindfulness, a meditação, está tão em alta aí. Então, com isso eu só estou fazendo um rápido resumo, porque assim, se você quer também saber mais sobre esse livro, eu te convido a você até entrar no YouTube, se você colocar lá o jeito Harvard de ser feliz, você vai ver até em infográfico essas poucas coisas que eu falei e muito mais. E eu te aconselho, né, te dou a dica de você baixar, tem esse livro, tem em PDF, né, você consegue baixar e já é um bom manual para você tomar novas atitudes, né? Então, é isso. Agora eu estou aberto aí para as perguntas, porque as pessoas querem saber o como, e aí vem o detalhe. O livro conta tudo isso conceitualmente, como o Edgar falou. Só que uma coisa é você saber conceitualmente, e você lendo vai ver que as coisas têm uma prova cabal, elas foram feitas cientificamente. A outra coisa é como você colocar isso em prática, e é esse o trabalho que eu realizo aqui no Brasil. Bom, aqui a Silvia colocou a primeira pergunta. Eu achei que vocês estariam abordando o humor de forma mais coletiva, ou seja, ter o humor com os outros. Neste caso, como você sabe que está usando o seu humor de uma forma correta e aceitável pelos outros? Caruso, você é um PhD nesse assunto. Vamos lá. Muito bem. Como é que é o nome da pessoa? Desculpa. Simara. Simara. Então é o seguinte, a gente vai entrar de novo naquela questão do humor. É importante primeiro saber o que é humor para você e o que é humor para as pessoas. Porque é o seguinte, quando você fala de humor, e o humor coletivo é importantíssimo, ele está diretamente ligado a essas coisas que eu coloquei.
O humor é constituído de otimismo, de uma conexão social genuína, verdadeira, transparente, sem julgamento, né? Então é como você lida com o outro. Como é que você faz para trazer o bom humor dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, né? É você ser claro, você não julgar o outro, porque as pessoas, às vezes, quando elas estão conversando, elas não estão ouvindo o que a pessoa está falando. Ela está se preparando para dar uma resposta elaborada, de acordo com o tema que ela está falando. A maior questão hoje das pessoas é a escuta, e eu sou prova viva disso. Porque, assim, eu ouvia muito as pessoas, mas eu não escutava. Enquanto a pessoa estava me dizendo alguma coisa, tanto positiva como um feedback de alguma coisa que eu tinha que ter atenção, eu estava simplesmente no meu módulo, estou de guarda, estou tentando me defender ou justificar a minha opinião. E quando a gente entra nesse processo, a gente não escuta a pessoa. Então, assim, é muito importante você, para conquistar esse humor coletivo, é você exercitar uma coisa que é fundamental e é um dos maiores desafios de qualquer pessoa, é estar presente. É você estar exatamente ali, prestando atenção no que a pessoa está dizendo, você ouvir o que ela está dizendo e você respirar enquanto a pessoa está falando, para depois você digerir isso e trazer uma opinião, uma palavra. Quando a gente fala de humor, né, eu até em Aracaju falei, o que você precisa fazer para você logo virar a chavinha do humor? Então presta bem atenção no vídeo, eu vou estar de um jeito e depois eu vou voltar de um outro, tá bom? Acabei de virar a chave. O sorriso é a nossa maior chave de abertura do canal do bom humor. É muito difícil a pessoa ela não reagir com o sorriso quando você dá o sorriso. Aí você pode me perguntar, poxa, mas se a pessoa já está mal-humorada, se ela já está reclamando de alguma coisa, então, assim, existe um momento de você respeitar. Uma forma congruente de você agir nesse momento, não é você virar para a pessoa e falar, nossa, você está com uma cara horrível. O que você fez? A pessoa já não estava bem. Aí você coloca um monte de cocô em cima dela. Ela já não estava bacana, você fala, nossa, você está com uma cara horrível. A pessoa se sente pior ainda. Qual seria uma forma bacana? Você chegar e falar assim, oi, tudo bem? Eu estou vendo que você não está bem, você está um pouco tensa. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Posso fazer alguma coisa para que você possa ficar melhor? Ou então aquilo que a gente fala para os casais, né? Que pouca gente fala para a esposa. O que eu posso fazer para o seu dia ficar melhor hoje, meu amor? E você vai ver que quando você tem essa atitude, você trabalha o humor. Isso é o coletivo, porque o humor começa no 1 a 1, e quando você começa a agir dessa maneira positiva, dessa maneira realmente amorosa, dessa maneira transparente com todas as pessoas começam a viver aquilo que a gente fala muito, né, Edgar? Que é o giver's gain. Onde nasce a gratidão? A gratidão é um dos maiores gatilhos para você entrar num estado de felicidade e bom humor. Quando você deliberadamente faz um favor para uma pessoa, o que acontece com essa pessoa? Ela tem vontade de retribuir. Vou dar um exemplo. Eu conheci um rapaz em Aracaju, né, um jovem, que ele está naquele momento onde ele precisa se transformar, ele quer ganhar o mundo. Só que ele não tinha muitas referências. Eu fiquei um bom tempo conversando com ele, ouvindo ele e aproveitando a minha experiência para poder dar algumas informações para ele. Fora isso, eu coloquei ele em contato, e já coloquei em contato, com várias pessoas diferentes que viveram uma experiência, por exemplo, fora do Brasil, para que ele possa trocar figurinhas e ele ter informações melhores para dar um passo da decisão dele. Ele, literalmente, me passou mensagens de gratidão, mas eu não fiz aquilo querendo receber alguma coisa. Eu fiz porque eu vi que para aquela pessoa, naquele momento, aquilo poderia ajudar e não me custava nada dar aquilo gratuitamente. Deixa eu contribuir aí, Carlos, porque tem mais gente aqui. Pessoal, vamos colocando as perguntas aqui, que aí nós vamos responder pontualmente. Antes de mais nada, eu queria fazer esse cumprimento aqui da Simara. Simara, vou passar a minha percepção, o Carlos passou a dele. Eu penso o seguinte, que mapa não é território. O que significa isso? Eu vou dar um exemplo. Se a gente falar de terra, a palavra terra, para cada um que está nos assistindo, pode ter um significado diferente. Por exemplo,
terra de pegar, de plantar as coisas, de cultivar algo, ou terra o globo terrestre, ou terra um monte de areia, ou terra qualquer coisa. Então, o mapa não é território. Então, o que, que eu penso, pegando a sua pergunta? Eu tento identificar qual que é o mapa dele, qual que é o mapa mental daquela pessoa, daquele grupo. Então, por exemplo, tem pessoas que não gostam de brincadeira. Imagina só se você chegar com piadinha lá. Não vai ser legal. Essa pessoa, o mapa mental dela é diferente. Tem pessoas que também, se você não dá aquela puxadinha, ele não leva as coisas a sério. Então, porque ele está o tempo todo fazendo piadinha. É o mapa mental dele. Então, é muito importante que a gente entenda quem que é esse grupo, quem são essas pessoas que está do outro lado, para que você tenha uma conversa mais assertiva. E que as pessoas também não queiram mais fazer parte do seu grupo. Porque às vezes as pessoas se afastam de determinados grupos porque realmente fica intolerante ali você ter uma boa saúde de relacionamento. Então, é muito importante você saber interpretar com quem você está conversando. Eu vou pegar aqui, queria parabenizar a Carol Caruso, a minha sobrinha, que está completando hoje 18 anos, ela é de Foz do Iguaçu e está aqui nos assistindo. Parabéns, Carol! Parabéns, Carol. Beijo. Vamos lá aqui, ó. Roberto, pegando o gancho da Simara, se você é uma pessoa alegre, brincalhona, estar sempre de bom humor, você corre o risco das pessoas não te levarem a sério quando o assunto for realmente sério. Isso não pode isso pode repercutir negativamente em relação à sua personalidade. Bom, só antes do Caruso complementar, é exatamente isso. Eu acho que a demasia, o excesso em qualquer área é ruim. Então, o cara que é só brincalhão é ruim, o cara que é sério demais é ruim. Então, por isso que fala muito do meio ambiente. É que nem o marketing pessoal, você vestir roupa. Você vai de terno em todos os lugares? Não. Ou você vai de short em todos os lugares? Também não. Então, do mesmo jeito, é esse nosso estado de humor ou de seriedade. Eu acho que o excesso sempre é muito complicado. E também você interpretar. Tem gente que chega, por exemplo, nós temos 3 canais sensoriais, o auditivo, o visual e o sinestésico. Você não se pegou já com aquela pessoa que fica o tempo todo te tocando, pegando no seu ombro, pegando na sua mão, te abraçando? Esse cara, essa pessoa, provavelmente é sinestésico. E nem todo mundo gosta desse tipo de personalidade. Então, veja bem, se a pessoa não entende que nem todo mundo gosta disso, ele vai afastar um grupo, ele vai se afastar de algum grupo. Então, é muito importante entender de forma ponderada isso. Caruso, nós estamos com pouco tempo, então tem que ser de forma objetiva. Essa que tem mais 2 perguntas aqui. Não, você falou com muita propriedade e eu concordo com você, e só para reforçar, né? Eu me estendi um pouco na questão mais emocional, mas assim, o fato é que todo exagero, ele realmente ele não serve para nada, né? Qualquer coisa que você fizer em exagero vai te trazer um efeito negativo. O que eu quero dizer é o seguinte, que, de novo, quando você comentou, né, Roberto, você fala sobre a pessoa que é muito alegre, ela pode não ser levada a sério. Exatamente sobre o que o Edgar falou. É necessário que as pessoas recebam o conhecimento disso que o Edgar acabou de falar, sobre sinestésico, sobre a pessoa que ela é auditiva, ela é visual, porque o que acontece? Nós não aprendemos na escola como é que funciona o ser humano. A gente não tem aula na escola de comunicação, então os limites ficam muito frágeis. Então as pessoas, sem querer, elas invadem, porque a maioria das pessoas parte do princípio que o jeito que ela vive e vai para a vida é o jeito que todo mundo vive. E só que não é assim, por quê? Mapa não é território, como o nosso querido Edgar falou. Então, por isso que, não agora vendendo peixe, mas vendendo, existe todo um trabalho que é feito junto com as pessoas para que elas possam aprender. Você pode muito bem estudar mais sobre como as pessoas, sobre comportamento. E quando você estuda comportamento, não é só o seu.
Você aprende a ver como é o comportamento do outro, que é o que o Edgar falou. Você percebe se a pessoa é mais levada para uma brincadeira ou não, né? E aí, isso é no dia a dia, você vai lapidando cada vez mais a sua percepção e você começa a ler, literalmente ler, né, o perfil da pessoa, e você consegue com isso ter uma aproximação ou uma fala ou um tipo de humor que cabe para aquela pessoa. Tá? Então, assim, o palhaço tem que estar no picadeiro. A pessoa divertida pode estar em qualquer lugar. Mas, de novo, eu volto a frisar. Humor não é comédia. Humor não é ficar rindo a todo tempo. Humor é equilíbrio, qualidade de relacionamento. Tudo de bola. Vamos lá, o Jean Moura está perguntando: como eu posso usar o humor em um conteúdo mais sério ou no desenvolvimento pessoal? Bom, eu vou falar aqui minha opinião, o Caruso fala dele. Eu não tinha muito, quando eu subi no palco, eu não me preparei para ser palestrante, eu sou empreendedor, para quem a minha audiência já conhece, sou do mercado imobiliário, a minha empresa aí está em 9 estados, mais de 40 cidades, e meu foco era empreender. Como eu entrei no mercado de treinamento, desenvolvimento e de provocação de mudanças, eu percebi que eu precisava adquirir novas competências. E é importante a gente entender que todos nós, eu, Caruso, e vocês que estão nos assistindo, não somos completos, não somos bons em tudo. Caruso, acho que é o seu que está aí. Se puder desligar, alguém mandar. Espera aí que eu vou fechar aqui. Então, respondendo, e aí eu fui desenvolver essa habilidade do humor, de deixar o meu conteúdo, a minha palestra, o meu treinamento de forma um pouco mais leve. E olha que interessante, o humor ele serve também para quebra de estado. Então, às vezes você está num conteúdo onde as pessoas estão um pouco mais reativas, você pode quebrar o estado dessa reatividade através do humor. Você pode ilustrar melhor isso. De repente, se você levar todo o seu treinamento, toda a sua palestra, só de forma muito séria, pô, legal, mas você pode melhorar ainda mais. Tem algumas intervenções, e nós fizemos isso em Aracaju, o pessoal que está nos assistindo aí percebeu que o conteúdo ficou muito mais leve. Eles ficaram 12 horas em imersão, em treinamento, e passou muito rápido, porque tinha conteúdo muito sério, tinha conteúdo muito de valor, mas foi levado o conteúdo com uma pitada de humor. Teve várias intervenções do Caruso e quebrou esse humor. Então, o humor, que nem o Caruso falou, não é você ficar fazendo piada o tempo todo. O humor é você, de repente, contar uma historinha, ter o seu storytelling lá, e tem alguma situação que foi engraçada. O próprio stand-up comedy surgiu e ficou uma fama no mercado, porque ele não contava piada, era a realidade do nosso dia a dia, que você, Jean, eu e o Caruso, todos nós temos, de alguma coisa que aconteceu na sua vida, que hoje você dá risada. Isso você pode levar para o seu treinamento, pode levar para o seu palco, e as pessoas também vão dar risada com essa situação. Já é uma quebra de estado e já é uma implantação de humor aí que vai ficar muito melhor. Eu aprendi com o mestre Caruso aqui. O que você tem para complementar, Caruso? Olha, eu vou te falar uma coisa, você fez a lição de casa bem feita, Edgar. O Edgar, o Edgar tem um perfil dele, ele tem a forma dele se comunicar, é uma coisa que eu admiro, ele não é o tipo de pessoa que vai passar a mão na cabeça da pessoa. Por quê? Porque, quem passa a mão na sua cabeça, quem fica só te elogiando, entendeu? Ele tá sendo bonzinho, mas ele não está sendo amigo. Porque a pessoa que realmente se importa com você, ela vai falar aquilo que você precisa, não aquilo que você já sabe. Então, isso não quer dizer que você tenha que só buscar a crítica construtiva. É legal receber o elogio, sim, é bacana, a gente se preenche, mas é necessário também que você coloque as coisas de forma pontual. Então, nisso que o Edgar falou, eu concordo plenamente, que, ele usou uma palavra que é a palavra que eu gosto muito. Humor é uma pitada. Imagina que o humor é que nem sal. Você não coloca sal na comida inteira, você põe uma pitadinha. E tanto que tem muitos apresentadores, muitos palestrantes, muitos profissionais que se utilizam já do humor para dar essa pitadinha e quebrar o estado.
A gente, em Aracaju, fez um exercício mais forte ainda. A gente usou as intervenções que eram bem-humoradas, mas elas tinham conteúdo. Aí vai para a resposta. Como que eu posso falar de um conteúdo sério, mas usando humor? Então, existe um trabalho para ser feito isso. Isso você precisa aprender a fazer. Eu acho que um dos dons que Deus me deu foi traduzir as coisas sérias em coisas bem-humoradas sem perder o conteúdo. Mas isso é possível se aprender? Se aprende sim, nós temos programas para isso acontecer. Isso é exercício, é que nem na academia. Você vai na academia para ganhar musculatura, você vai fazer um programa junto conosco, numa mentoria, onde você vai ganhar musculatura no bom humor, no empreendedorismo, na sua organização. Show de bola. Carlos, o nosso tempo está ficando curto e eu queria dar um oi aqui para o nosso amigo Fernando Seabra, um dos maiores palestrantes hoje que o Brasil tem de startup, de como vender o seu peixe, ele faz com muita maestria isso. Ele entrou aí na nossa live. Caruso, é o seguinte, o que você vai falar? Isso aqui foi apenas uma degustação, uma pitada. O que você vai falar nos 2 dias do evento Turnaround Summit? Compartilha aí. Então, a gente vai falar o tema, né? Eu gostei muito do tema do nosso webinário, né? Que é exatamente a gente falar como você pode, né, conquistar resultados, conquistar alta performance utilizando o bom humor, usando humor. Né? Então, eu vou falar muito sobre o mindset da conexão principal, né, que eu não vou dar spoiler aqui, mas a ideia é que você saia desses 2 dias, né, com a informação integral. Você vai estar indo para um evento, o Turnaround Summit está sendo construído de uma maneira que você não vai ver pedaços. Ele tem uma partitura. Cada palestrante, cada tema que vai ser apresentado, ele tem uma conexão uma com a outra. Então, assim, porque às vezes você vai num evento, você vê coisas repartidas e fala, gostei disso, não gostei daquilo. Não, a gente está construindo, o Edgar está construindo um evento, não a 2 mãos, há mais de 20 mãos, para que a gente tenha o quê? Para que você tenha uma experiência única. Então, o humor é o sal que também vai estar ali no meio. Mas, assim, não é só isso. Você vai ver que a ideia, o nosso objetivo principal, e o Edgar me corrija se eu estiver errado, é que a pessoa, quando chegar no segundo dia do turnaround, quando ele sair por lá, ele falar, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa totalmente pronta para fazer o que eu quiser na minha vida, para dar a grande virada da minha vida. E é assim que a gente vem construindo junto. Então, assim, eu fortemente recomendo que você venha estar conosco no dia 29 e 30 de setembro. Isso não é jabá, é simplesmente uma realidade. Eu tenho o costume de não entrar em nenhuma empreitada que não tenha sentido e significado e não está alinhada com o meu propósito. Então, se você não achou o seu propósito de vida, você tem muita chance de encontrar o seu propósito de vida nesse evento. Se você está desmotivado, se você está achando que está no mimimi, porque sabe o que é mimimi para o Edgar Ueda? São 3 minhocas andando juntos sem saber para onde vai. Então, assim, se você está nesse estado, não estou depressivo, não vou, vem porque a sua depressão vai sumir dali. E você vai estar com praticamente 1.500 pessoas. Eu vou te contar uma coisa. Quanto tempo que aquele cara que vendeu, o maior vendedor de livro do mundo, né? Nós estamos falando de um cara que editaram um livro da história dele e foi o maior vendedor. Né? Em 1.500 pessoas dentro de um lugar, quantos anos de história, de experiência você tem lá para também trocar figurinha com você? Então, o que eu vou falar lá, eu não vou nem falar. Vocês vão vivenciar, porque aquilo que eu estou levando para o turnaround não é falado, é prático. Você vai exercitar na prática. Você vai fazer na prática. Como o pessoal do Aracaju teve um gostinho ali, mas você vai sair de lá aprendendo a como usar tudo que você vai receber lá. Show de bola, Caruso. Bom, estamos chegando ao fim. Eu deixei o link aí, Caruso. Coloca o link para a sua audiência. sejamforadesérie.com.br. O nosso grande propósito nesse evento é fazer com que as pessoas se tornem um fora de série. Que ela possa viver em outro patamar, viver em outro nível, seja nos seus negócios, na sua carreira, em sua profissão, na sua vida pessoal. Esse é o nosso propósito. São mais de 30 palestrantes, são 2 dias inteiros de mais de 22 horas. Vai ter muito aprendizado de qualidade validado. Olha as experiências que estão ali dentro.
nós vamos ter muitas conexões. Nós temos um público esperado, Carlos, de 1.200 a 1.500 pessoas. Então, você pode conectar, gerar novas parcerias, novos negócios, fomentar outras parcerias lá dentro. Nós vamos ter experiência. Você sabe que esse evento ele vai levar não só conteúdo teórico, mas vai levar experiência também. Ele vai ter motivação, vai ter inspiração. Então, veja bem, 2 dias que pode, eu tenho total certeza que pode transformar vidas. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão para esses 2 dias de evento. Eu quero fazer uma oferta aqui, especial. Você vai entrar nesse site, lá tem uma categoria que chama cupom de desconto. Então, independente da categoria que você escolher, que é a Gold, a Silver e a Diamond, se você digitar lá, você vai ganhar R$100 de desconto. R$100. Tá, Caruso? Maravilha. É uma das ofertas que eu vou fazer para quem adquirir hoje o ingresso. Ok? E depois, quem adquirir na categoria Diamond em diante, então nós temos a Silver, a Gold e a Diamond. Quem adquirir da Diamond em diante, que nós temos mais 2 categorias, eu vou contemplar com mais um ingresso na categoria Gold, para que essa pessoa leve um parceiro, um amigo, um familiar, alguém, e que ela comece a estimular aquela teoria que você falou cedo, que é da reciprocidade da contribuição. Tá? E quem adquirir na categoria Gold em diante, eu vou dar um livro autografado. Você sabe que no meu evento eu estou lançando o meu livro. Né? E eu vou dar uma categoria, vou dar um livro autografado. Então, essas são as ofertas de hoje. Para quem está nos assistindo e dedicou 1 hora do seu tempo para adquirir conhecimento, adquirir aí essa experiência do Roberto Caruso e do Edgar Ueda. Caruso, mais uma vez, eu queria agradecer você. Você é uma pessoa que está dentro do meu círculo de amigos, não só de parceiros. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer há mais de 5 anos, e você é uma pessoa que tem um coração imenso, você é transformador, e continue nessa jornada. Eu queria agradecer a sua audiência, que está aí nos assistindo. Eu queria agradecer a minha audiência, que está sempre nos acompanhando. Vocês moram no meu coração. Tenho certeza que vocês transformam e fazem com que eu me motive cada dia mais em continuar nessa jornada, provocando, inspirando, motivando todos vocês. Então, para vocês, meu sincero agradecimento, meu muito obrigado. E para você também, Caruso. Queria que você falasse aí, que nós temos apenas 2 minutos para encerrar o webinar. Maravilha, eu que sou grato, Edgar. Eu falo que a gente não encontra ninguém nessa vida por acaso. Acho que a gente atrai as pessoas, mas eu acredito que você precisa se movimentar para você encontrar as pessoas. Se você está dentro de casa, sentado com o seu bumbumzinho na cadeira, no sofá, não vai ser na frente da televisão, não vai ser, ficar de papo pro ar, que você vai conseguir encontrar as pessoas que podem fazer a diferença na sua vida. Né? Então, de novo, eu peço para que você seja mais ativo na vida e menos passivo. Eu sou muito grato ao convite, Edgar. Você sabe que eu sou o hashtag Tamo Junto e Rindo, né? Porque rir é bom demais. E eu quero dar um presente para a audiência que está aí. É só uma dica bacana. Você pegue uma garrafa na sua casa, uma garrafa de vidro, e depois você procure O Poder da Água no YouTube, que é um estudo bacana, onde eu coloquei várias palavras aqui: amor, amizade, gratidão. Você escreve com uma caneta dessas que não apaga, essas, né, que o pessoal usava para CD e tal, coloca a água, deixa lá um pouquinho e deixa essa água ela vibrar para você. Quando beber cada gole de água, você vai perceber como a sua energia vai ganhar muito, né? E eu tô aqui com a minha canequinha, eu não sei se ela tá ao contrário, né? Eu sou louco por rir, e você vai entender no evento com a gente como esse riso de conhecimento vai fazer um bem danado para a gente. Então, um beijo grande para você que esteve conosco, um beijo grande para a audiência. Eu tive um problema aqui, porque o Instagram, depois de 1 hora, ele fecha, né? O grupo eu tive que abrir de novo, tem as pessoas que estão voltando, mas eu consegui mandar o Seja um Fora de Série. Então, entre lá no Seja um Fora de Série e venha ser um Fora de Série. Edgar, um grande beijo, muito obrigado. Saudações a duas entidades que estão perto de você, que você sabe que eu gosto muito, que é Simon e Sophie, né, que estão aí com certeza perto de você.
Um beijo grande e até a próxima, se Deus quiser, e a gente se vê no evento. Show de bola, Caruso. Só para complementar, o Caruso falou do poder da água, tem um filme Quem Somos Nós, eu deixei o filme aí, é um pesquisador, inclusive japonês, ele fala do poder de você positivar a água que você toma e passa uma outra energia, porque nós somos feitos de um percentual muito grande de água, né? Acho que mais de 70%, não sei exatamente, na minha praia, mas faz todo sentido. E siga aí. 29 e 30 de setembro. Se você quer ter uma transformação, se mexa e se inscreva agora. www.tuneraldsummit.com.br